A gente precisa falar disso, por isso que ao vivo nós trouxemos a neuropsicopedagoga e terapeuta de família, Penha Peterlin. Boa tarde, muito obrigada por ter vindo. Boa tarde, o prazer é todo meu, Débora. Você já conhecia essa boneca Momo? Ano passado foi muito falado sobre isso, ela está voltando agora sem filtro. Os pais entregam o celular na mão, né, dos filhos e deixam, e elas estão assistindo verdadeiros manuais e falando de jogos. E a gente, o que diria assim, em relação a como o Brasil lida com esse comportamento nas redes sociais diante dessa boneca assustadora? Veja bem, a boneca chegou agora, parece até com mais força, né? E os pais estão assim, sem muito saber o que fazer. Nós estamos falando de como proteger as crianças do mundo digital. Sabemos que outros países, por exemplo, o Canadá, a França e África do Sul, eles já têm um programa de saúde pública, é considerado saúde pública, jogos de risco como esse do Momo, e faz um trabalho específico sobre isso. De tão grave que é a situação. Aqui no Brasil que as coisas estão correndo mais soltas. Aqui no Brasil ainda a gente fala, escola tem que trabalhar, pais têm que trabalhar, e tá uma coisa assim que me parece que não estão valorizando muito. Tem que ser valorizado, porque é algo que as crianças influenciam as crianças são influenciáveis, e isso tem que ser trabalhado nas escolas, tem que ser trabalhado através do diálogo. O diálogo é a primeira coisa, mas como que inicia esse diálogo? Essas são as dicas. A gente vai pegar agora, você agora de casa, preste atenção, porque esse manual não tem aonde um livro está escrito. A gente traz uma especialista, ela a vida toda estuda para orientar famílias, para vocês prestarem atenção que o assunto é sério. Dicas importantes, o que os pais então devem fazer, doutora? Veja bem, eu já até iniciei falando, a primeira das dicas é o diálogo. Quando o pai tem um diálogo aberto com o filho, que nesse diálogo é importante ele ressaltar a ideologia, a intencionalidade dos autores dessa personagem, né? E falar dos perigos e das consequências. Outra dica muito importante é o exemplo. Pai é exemplo, não adianta o pai falar, não use o celular, falando em se ele não mostra isso, né? E falando em delimitação do uso do celular. O Brasil está em segundo lugar dos países que os pais, as famílias, a população, né, mais usa o celular. Quer dizer, segundo lugar, por quê? A gente pergunta por quê. Hoje se faz tudo no celular, na internet, no computador, mas você acha que por que os pais fazem isso? Olha, é a pergunta que eu deixo no ar, porque cada família tem seu perfil. Porque o celular, se ele é usado para trabalhar, o trabalho tem uma hora limite, né? E os filhos precisam de tempo. E nós já não podemos mais falar que eu fico pouco com meu filho, mas tem muita qualidade o tempo. Isso não repõe a quantidade de tempo. Filho precisa de pais que passeiam ao ar livre, que saem para passear com ele. Para isso existem feriados, existem as horas, que achem um tempo que preencha a vida dessa criança longe dos aparelhos de celulares. Por exemplo, vamos fazer um exemplo prático para as pessoas de casa, que só eu vejo que acontece muito, apesar de eu não ser mãe, mas está num restaurante ou está numa fila, a criança fica agitada, não aguenta ficar parada, então assim, o pai, para dar aquele sossega, toma o celular aqui. E aí acha que coloca lá no YouTube Kids ou com algum tipo de filtro, que a criança está segura e está vendo aqui um desenho lúdico. No meio desse desenho aparece a boneca Momo. Como que você vai despertar nessa criança? O que você pode dar em vez do celular? Ou como ela saber que aquela boneca é algo ruim, não lúdico? Bom, a primeira coisa, se o pai está indo para o restaurante, para um lugar para distrair a criança, ele tem que escolher. Se ele der o celular, ele já tem que dar o celular programado por um desenho que tenha filtro, embora não se pode confiar, não tem garantia, né, desses bloqueios. Ou levar outras atividades. Existem jogos de regras, existem caneta, papel para pintar, dobradura que se faz na mesa do restaurante, dobradura com guardanapo. Já planejar o passeio para a criança. Né? E tem fiscalizar seria um outro tópico também? Supervisionar.
os pais são os responsáveis pela supervisão dos filhos. Perfeito. Crianças, adolescentes, têm que viver sob a supervisão dos pais. Isso não significa que os pais não confiam neles. Os pais podem demonstrar que confiam. Eu confio em você, por isso, reconhecer as qualidades do filho, as posturas do filho, porém, eu não confio no mundo que nos traz influência. O mundo influencia você, meu filho, me influencia, só que eu já tenho mais condições de discernir o certo do errado. Perfeito, a gente agradece a presença, né, da senhora por vários motivos de dicas. Esperamos voltar, porque esse assunto sempre recorre aqui, né? E quer deixar alguma frase para as pessoas agora se conscientizarem, qualquer coisa, buscarem essa ajuda de um profissional? Sim, eu gostaria de dizer para os pais o seguinte: nós estamos falando do perigo para os nossos maiores tesouros, que são os filhos. Então, todo tempo, todo investimento emocional, todo investimento em qualquer circunstância que faremos para eles, nos trarão os frutos e um retorno onde nossos filhos possam se desenvolver e caminhar, se desenvolver plenamente, emocionalmente falando, que eles sejam crianças seguras, com autoestima equilibrada, com um autoconceito dentro da normalidade e assim o sucesso é consequência. Muito obrigada, Penha Peterli, terapeuta familiar, neuropsicopedagoga.